Vocês já repararam que as flores sempre morrem e no lugar delas sempre nascem outras flores? Que elas não são eternas e permanentes dentro da natureza? As nossas ideias são como flores. Não é porque elas são lindas, maravilhosas e estão enaltecendo o lugar que a gente está, que elas são perfeitas e que a gente não pode mais mudar. Eu gosto de pensar no mundo das ideias como a natureza. Então, para que novas flores possam crescer numa árvore, as flores antigas precisam morrer. As ideias são a mesma coisa. Para que a gente possa ter novas ideias, a gente precisa matar as ideias mais antigas que estão dentro da gente. A gente precisa matar aquilo que a gente já conhece, para poder conhecer alguma coisa nova. Vou falar um pouquinho sobre o experimento do gato de Schrödinger. Como fala isso? Meu Deus do céu, deixa eu olhar. De Schrödinger. Gato de Schrödinger. Gato de Schrödinger. Sei lá como fala isso, mas a experiência do gato de Schrödinger, acho que é assim que fala, ela é muito interessante, porque basicamente você tem uma caixa, onde dentro dessa caixa tem um gato. Esse gato, ele foi colocado dentro da caixa vivo, porém, você não sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. Você só vai saber se ele tá vivo ou se ele tá morto se você abrir a caixa. Isso acontece muito no campo das ideias, porque muitas vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu tenho uma ideia, e falam a ideia delas. E aí as outras pessoas, com uma concepção muito superficial sobre aquele assunto, falam, essa ideia não é boa, ou, a gente já fez isso e isso não gerou nada de bom, ou, isso não dá certo. E aí matam aquela ideia no início. Então, antes de a gente dizer não, isso não vai dar certo, ou não, a gente não vai fazer, a gente pelo menos precisa ter consciência do que tem dentro da caixa. Vamos entender melhor aquela ideia. Vamos ver se o gato tá morto ou se o gato tá vivo. Tem que tentar entender o que tá acontecendo. E isso acontece muito nas empresas. E o que é complicado é que os colaboradores, quando eles vêm e dão novas ideias e eles não são escutados, eles geralmente não dão mais ideias. Então isso fica um ciclo vicioso. As pessoas, quando elas não são escutadas, não são ouvidas, elas costumam se fechar no mundo delas e às vezes muitas ideias brilhantes que poderiam trazer bons resultados, bons frutos, elas morrem ali. Então, eu gosto muito de pensar que as ideias são o gato de Schrödinger, que pode estar vivo, pode estar morto. A gente precisa testar, ver se aquilo vai dar certo ou se aquilo não vai dar certo de fato, né? Quando a experiência pode complicar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que sabe demais. E a verdade é que a gente nunca sabe demais de nada. A gente costuma falar que a gente é especialista num assunto, né? Mas é muito difícil realmente ser especialista de fato num assunto, ainda mais numa área globalizada do jeito que a gente tem hoje, que a informação muda toda hora. Todo dia tem uma IA nova, por exemplo. Então você não tem como dizer, eu sou especialista nisso, de fato. O excesso de experiência, ele faz com que você não se abra a coisas novas. E para que você possa se abrir ao novo, você precisa se fazer mais perguntas, se questionar mais. Será que eu tô certo sobre isso? Será que eu tenho total razão sobre aquilo que eu tô falando? Será que não tem um jeito diferente de fazer isso de fato? Então a experiência, ela acaba matando muito as ideias, o campo das ideias, a inovação de fato. Tem um autor que chama Duncan Wardle, que ele fala sobre o rio dos pensamentos. Então, o que é o rio dos pensamentos? Você já conhece o rio, você já tem conhecimento sobre as margens dele, o que tem dentro dele, os animais que se alimentam através, que vivem nesse rio. E se você
tem tanto conhecimento sobre esse percurso que você não consegue sair de dentro dele, aí a gente tem um problema. Então, você precisa abandonar esse rio de conhecimento que você tem para poder traçar outros rios. Então, batendo muito nisso, né? Você pode ter muito conhecimento sobre uma coisa, mas abandone esse conhecimento para poder ver o novo, senão você nunca vai conseguir ver aquilo que tem de diferente. E aí eu trago uma dica aqui para você sobre o livro dele, que é o The Imagination Emporium. É um livro muito bacana que ele vai te ensinar como destravar o processo de inovação, que às vezes ele fica muito travado naquilo que a gente já conhece. E aí a gente não consegue partir para nada novo. O Einstein, ele já falava que a imaginação ela era mais importante do que o conhecimento. Porque o conhecimento, ele de fato, ele vem daquilo que já existe. Daquilo que já se sabe, já se escreveu. A gente não consegue criar nada novo além daquilo que já existe. Então, o conhecimento ele é importante, ele é uma base para que a gente consiga se desenvolver, mas se a gente não tiver uma capacidade imaginativa, a gente não consegue criar nada novo. Então, Einstein brigava muito com isso, né? Que a imaginação era mais importante do que o conhecimento. Então, parar a pensar sobre coisas completamente opostas, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de ideias, de criatividade. Então, a gente tem que parar e se perguntar para o e se? E se der? E se for diferente? E se eu quiser fazer outra coisa? E se? Se questionar sobre as coisas, né? Filosofar mais sobre aquilo que está acontecendo. O Henry Ford, ele dizia que tanto se você acredita que pode, como se acredita que não pode, provavelmente você tem razão. E é fato. Se eu acreditar que eu não consigo fazer uma coisa, realmente eu tenho razão. Porque eu não vou ir atrás e não vou fazer. Se eu acreditar que eu posso fazer aquilo, eu vou estar indo atrás de realizar aquele fato e possivelmente eu vou conseguir também. Então, se existe sim ou não. O não você já tem. Então, você tem que ir em busca do sim também, né? Uma pesquisa da DecisionWise revelou que 34% dos funcionários reprimem ideias no trabalho por medo de represálias. O medo de não ser aceito, de rirem, de dizer que não é interessante. E esse medo, ele trava as pessoas, ele trava muito as pessoas. No atual cenário de disrupção, esse tipo de hesitação criativa é algo que nenhuma empresa pode se dar ao luxo de tolerar, não pode. A gente tem um mercado muito amplo, com muita informação, então, no momento que vem alguma coisa diferente, a gente precisa parar e analisar. Então, as empresas que sufocam a criatividade correm o risco de perder a próxima grande ideia. Então, a gente tem que ter um espaço controlado, um espaço livre para que as pessoas possam falar aquilo que elas pensam sem que ofenda as outras pessoas, sem que os outros achem que aquilo que está sendo falado é uma crítica sobre o seu trabalho, sem que as pessoas se sintam menosprezadas por suas ideias. Então, as empresas precisam ter um banco de ideias que, por mais que aquela ideia não possa ser realizada naquele momento, talvez ela possa ser realizada amanhã. Então é importante ter esse espaço para colocação de ideias. E eu me preocupo muito como uma pessoa de inovação, né, com a tratativa dessas ideias, porque muitas vezes a empresa não pode naquele momento dar continuidade àquela ideia. E simplesmente não é dado a devida atenção para aquele funcionário que está querendo fazer diferente. Você pode perceber que as pessoas sempre entram nas empresas com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. E essa vontade, geralmente, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Ela quer fazer uma coisa, daí ela é podada. Ela quer dar uma ideia e ela é podada. E ela quer
mudar algo, aí ela é podada, e aí aos poucos ela vai tirando, assim, ficando mais opaca. Seu brilho vai perdendo. E aí quando entra uma outra pessoa que tá super feliz, com uma vontade enorme de fazer aquilo dar certo, ela já fala, ai, pois é, já tentei isso, mas não deu certo. Então a cultura, ela acaba destruindo essas possibilidades de crescimento, de ganho de dinheiro, de tudo, porque as pessoas não dão valor. E aqui eu deixo um QR Code de materiais para vocês darem uma olhada sobre esse mesmo assunto bem interessante. Então, aqui vamos ao storytelling. O que é um storytelling? É contar uma história e no meio dessa história as pessoas conseguirem entender qual que é a sua dor. Então, eu vou contar um pequeno storytelling para vocês entenderem. No início dos anos 2000, os líderes da Netflix procuraram a Blockbuster para conversar. E o intuito deles era que a Blockbuster continuasse com o negócio deles de locação de DVD, vídeos, enfim, de filmes, mas que eles pudessem cuidar da parte online da companhia. Então eles queriam uma parceria, queriam trabalhar junto com a Blockbusters, porque eles já tinham um nome e a Netflix era pequenininha, né? E assim eles poderem permear em todo o mercado juntos. Mas a Blockbuster, sem ter uma visão de futuros, né, de entender o que poderia estar acontecendo e o que era aquilo que eles estavam oferecendo, rejeitou a proposta às gargalhadas. E é isso que acontece muitas vezes quando alguém já vai conversar sobre alguma ideia. Então eles rejeitaram, acharam aquilo ridículo. Quem era a Netflix, né, para estar oferecendo um trabalho e querendo a marca deles, né, usar o nome deles para permear o mercado, e negaram essa ideia. Bom, vocês não precisam nem explicar quem é a Netflix para vocês, todo mundo conhece, e o quão grande ela é, e quem é a Blockbusters, ninguém nem se lembra mais. Então, hoje uma ideia ruim, né, ela pode ser futuramente a melhor ideia que poderia ter sido criada. Então, a gente tem que parar e analisar o que as pessoas estão querendo mostrar pra gente, antes de negar aquilo que é uma boa ideia. Então, a visualização das ideias, ela faz com que toda esse mundo da imaginação comece a ter um sentido. Então, quando a gente começa a desenhar uma ideia, organizar uma ideia no papel, a gente torna essa ideia plausível de alguém querer participar dela. Então é muito importante, quando a gente tem uma ideia e quer vender essa ideia para alguém, começar a desenhar essa ideia. E quando eu falo desenhar mesmo, não é pegar e abrir o computador e começar a escrever essa ideia, não, é pegar uma folha, um papel, um lápis de cor, uma canetinha e começar a desenhar, fazer ali um algoritmo sobre como que aquilo ia acontecer, quem seriam as pessoas que iam participar dessa ideia, como que ela funciona. Então, desenhar uma ideia faz com que o seu cérebro comece a assimilar melhor aquilo que você, primeiramente, só esquematizou. Você começa a criar realmente uma solução sobre o seu pensamento. Então, a visualização aciona o SRAA, que é o sistema responsável pelo direcionamento da nossa percepção, para oportunidades que coincidem com os nossos propósitos. Então, a visualização de uma imagem ideal daquilo que arquitetamos, então daquilo que a gente pensou, pode ativar o nosso sistema dopaminérgico de recompensa, então promovendo a sensação de prazer e otimizando o foco atencional. Então, quando você chama uma pessoa para dizer, eu tenho uma ideia, eu vou desenhar isso para você, me ajuda a escrever isso, você acaba deixando aquilo mais empolgante. Você começa a entender melhor aquilo que você gostaria de passar. Então, o que eu faço com uma nova ideia? Chegou uma nova ideia, eu tenho uma nova ideia ou chegou uma nova ideia para mim. O que eu faço com isso? Antes de rejeitar, antes de dizer que isso já foi feito, antes de dizer que não vai dar certo. Então, eu suspendo o julgamento. Primeira coisa.
não julgue aquilo. Escute aquilo que você está pensando, então escute você mesmo, ou escute aquilo que a pessoa está falando, então, e não esboce reações, sabe? Apenas preste atenção. Então, deixa a ideia amadurecer um pouco antes de analisá-la. Entende, pensa, não dá resposta na hora. Fala, olha, eu vou pensar sobre esse assunto, deixa eu pensar sobre o que você está me falando, quero dar uma pesquisada sobre isso. Então, compreenda, faça perguntas, de onde surgiu essa ideia, que problema que ela tenta resolver. Então, começa a questionar a pessoa, que isso também gera interesse, a pessoa entende que você está interessado naquilo que ela está falando. Então, faça perguntas. Como que você chegou nisso? Da onde você tirou esses dados? Como que você pensou em fazer isso? Como você pensou em realizar? Quem poderia fazer parte dessa ideia? Então, faça mais perguntas e incentive. Então, encoraje a exploração, a expansão e a interação, mesmo que pareça estranho. Então, o que você vai falar? Você vai dizer, muito legal a sua ideia, eu quero entender melhor, vou te fazer algumas perguntas, aí faz as perguntas, e você conseguiria me dar mais dados sobre isso? Como seria se a gente implementasse isso dentro do nosso mercado? Como seria? Você consegue me dar algumas respostas? Eu não quero que você me responda agora. Anota isso que eu tô te falando e vê se amanhã ou depois de amanhã, daqui uma semana, a gente pode conversar melhor sobre esse assunto mais amadurecido. Então, isso faz com que você dê atenção para aquilo e você também tenha um tempo para pensar sobre o assunto, sem simplesmente dizer não. Então, a segurança psicológica é como a luz do sol. Sem ela, as estruturas não prosperam. Quando as pessoas se sentem seguras para compartilhar ideias, ainda que em desenvolvimento, a inovação aumenta em quantidade e qualidade. Óbvio, isso é uma frase muito clichê. Se eu tenho espaço de fala, eu me sinto segura para colocar as minhas ideias. Eu sei que, por mais que essa ideia não esteja estruturada, eu estar conversando com outra pessoa sobre ela já faz com que eu comece a estruturá-la melhor, porque eu já tenho que pensar como que eu vou falar isso para que essa pessoa entenda. Então, eu já começo a estruturar isso melhor. Se eu tenho oportunidade de dar minha opinião, muitas vezes aquele funcionário que tá lá no chão de fábrica mesmo e que tá trabalhando na máquina todos os dias, eu não tenho nem a menor dúvida que ele sabe muito mais que qualquer outra pessoa sobre aquela máquina. Porque ele sabe quanto tempo demora para abrir uma porta, como é que a segurança, se está funcionando, se não está, como que as pessoas, quantas peças fazem por dia. Ele sabe melhor que qualquer outra pessoa. Talvez ele tenha uma ideia simples, fácil e barata para resolver um gargalo de produção que o supervisor, o gerente, o diretor de produção não vai conseguir ver, porque ele não tá ali no dia a dia. Ele pode estar presente dentro da fábrica, mas ele não consegue estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Ninguém melhor do que essa pessoa para poder dar um retorno, para poder pensar em algo, para criar. E se eu corto a possibilidade dela me dar uma ideia por achar que ela não tem conhecimento suficiente disso, eu simplesmente deixo de ganhar dinheiro com isso. Eu simplesmente deixo de melhorar o meu circuito de produção por não ouvir alguém que gostaria de ajudar e que muitas vezes tem... As melhores ideias geralmente vêm de quem a gente menos imagina. Por isso que a gente faz equipes multidisciplinares dentro da inovação. Porque se a gente botar as mesmas pessoas que estão sempre pensando sobre aquilo, pensarem sobre a mesma coisa, o resultado é igual. Não tem como a gente ter um resultado diferente se a gente tem as mesmas cabeças, com o mesmo conhecimento, com a mesma vivência. Então a gente só vai conseguir expandir quando a gente tem troca de cultura, uma troca cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês muito ridículo, mas agora no final do ano eu fui para a Argentina, e na Argentina eles têm um costume de ler muito mais que aqui no Brasil. Então eles têm sebos, eles têm livrarias, uma em cima da outra, e tem muitos livros. Eu encontrei livros maravilhosos sobre inovação lá, que não tem aqui.
com materiais enormes. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo com base num livro que eu li. Não, mas foi uns 3 ou 4 que eu li, né? Mas um mais concentrado. E que eu não tinha lido antes. E eu vou te dizer, era alguma coisa muito nova que eu já não sabia? Não. Mas era uma autora que conseguiu concentrar muita informação boa num único lugar. Ela conseguiu desenhar aquilo de uma forma diferenciada. E que eu não poderia ter esse conhecimento se eu não tivesse ido até lá. Não teria como eu ter acesso a esses livros de autores que eu nem fazia ideia que existiam. Então, quando a gente se envolve com pessoas que têm vivências diferentes, que têm conhecimentos diferentes, de formações diferentes, logo a gente vai ter resultado diferente. Então, é muito importante escutar as pessoas. De acordo com o relatório sobre o futuro do trabalho de 2025, do Fórum Econômico Mundial, 57% dos empregadores agora consideram o pensamento criativo uma habilidade essencial, classificando-o em 4º lugar no ranking geral. Por quê? Porque agora a gente tem IA. A gente tem IA para operacionalizar tudo. Então, o que vai diferenciar as pessoas dentro de um ambiente onde eu tenho acesso ao conhecimento muito mais rápido que eu tinha antes de 2022. Eu preciso de pessoas que têm conhecimentos aleatórios, eu preciso de pessoas criativas, eu preciso de pessoas comunicativas, eu preciso de pessoas que coloquem suas ideias para que a gente possa fazer coisas diferentes. Porque senão, como que eu vou conseguir me diferenciar do mercado? Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá todo mundo olhando o que o outro tá fazendo e não consegue parar e pensar assim, eu sou uma outra empresa, eu não preciso copiar meu concorrente. Eu preciso gerar diversificação, diversidade, criação dentro da minha empresa. Então, quanto mais diversa for a minha empresa, mais coisas estupendas a gente vai conseguir criar. Então, a gente tem que parar de matar essas sementes, essas pequenas ideias e começar a deixar essas pessoas brotarem, deixar essas pessoas crescerem, dar oportunidade para que essas ideias possam ser geradas. Então, esse é o caminho para que a gente, aqui no início, né, a gente falou o título do... Então, qual que é o segredo da inovação? O segredo da inovação nada mais é do que a gente usar o conhecimento e a criatividade das pessoas que estão dentro do nosso ambiente de trabalho para crescer e diversificar. Então, ser uma combinação de uma ave de rapina e de uma esponja. Então, uma ave de rapina que olha tudo, que está atenta a tudo que está acontecendo, e uma esponja que consegue absorver aquilo que precisa ser absorvido. Então, aí que tá a chave do negócio. Deem voz para as pessoas que estão do lado de vocês. Pessoas diferentes, conhecimentos diferentes e vivências diferentes criam coisas diferentes.